Oi, gente, eu tô aqui hoje para falar sobre o amor vence o medo. Porque a maioria de nós deixamos de realizar tantas conquistas por causa do medo. E quando nós temos essa consciência de que o amor lança fora todo medo, como diz a palavra de Deus, nós nos desembaraçamos e nós podemos ir muito mais além do que nós temos ido quando nós descobrimos, através da palavra de Deus, que o amor lança fora todo medo, que não o amor que nós, de uma forma rasa, como nós temos, não existe uma palavra em português nem em inglês que possa definir a palavra amor, porque a palavra amor, de acordo com aquilo que Paulo fala, quando ele fala sobre o amor, ele usa a palavra ágape. E essa palavra ágape, esse amor ágape, que amor é esse? É o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É o amor que não age de forma inconveniente, que não pensa em si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele diz que tudo que nós formos fazer na nossa vida tem que ser por amor, porque ele começa o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo que, ainda que ele falasse a língua dos anjos, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Ainda que alguém entregasse o corpo para ser queimado em prol de uma causa, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Porque tudo na nossa vida tem que ser fruto de amor, tem que ser regado de amor, porque se nós não tivermos amor por aquilo que nós estamos fazendo, provavelmente nós não vamos atingir o nível de qualidade, de perfeição, e nós não vamos cumprir com excelência o propósito para o qual nós fomos chamados e fomos criados, né? Deus tem algo específico para nós e nós precisamos amar esse plano de Deus para a nossa vida, porque o medo é algo que nos paralisa, o medo é algo que nos impede muitas vezes de ir além, de conquistar, de influenciar. E eu me lembro quando eu comecei o ministério para o qual hoje eu sirvo e trabalho. Hoje eu sou a vice-presidente da ICP aqui em São Francisco do Sul, mas no começo, quando nós começamos esse trabalho, eu comecei praticamente sozinha, com mais 2 ou 3 pessoas que estavam comigo nesse projeto, mas eu não tive o apoio de ninguém. Mas Deus falava firmemente ao meu coração que era um projeto dele para esse bairro, para essa cidade, que depois iria se expandir para toda a cidade, mas que eu precisava amar esse projeto, que era apenas algo tão pequenininho, era uma semente que Deus estava colocando nas minhas mãos, e eu precisava amar essa semente, esse sonho e esse projeto como se já fosse algo muito grande. Mas quando nós começamos, eu tinha em mente que eu iria apenas auxiliar um pastor. E no começo vinha um pastor uma vez por semana e ele pregava no templo uma vez por semana, e eu junto com meu marido, nós fazíamos o trabalho de estar visitando, convidando, zelando pela igreja. E eu estava muito feliz e dada por satisfeita, por estar ali servindo, auxiliando aquele pastor. Mas chega um dia que aquele pastor decide ir para debaixo de outra cobertura e se desligar do ministério para o qual nós estávamos servindo. E quando ele me pergunta qual era a minha decisão, se eu permaneceria nesse ministério ao qual eu estou até hoje, ou se eu iria com ele, nós tivemos, eu e meu marido, muito firme, muito claro no nosso coração que éramos para nós ficarmos debaixo daquela cobertura que nós estávamos e permanecermos e amarmos e continuarmos amando aquele projeto. Mas na minha cabeça viria alguém
para substituir aquele pastor. Foi quando eu fiquei sabendo que não, que a pessoa que iria substituir aquele pastor seria eu. E que eu teria que começar a pregar na igreja. E eu não me via apta, eu não me via capaz, mas eu amava a igreja, eu amava o projeto, eu amava o sonho. E eu tinha duas opções. Ou, através do amor, lançar fora todo o medo que eu tinha, de assumir aquele compromisso, de começar a falar para a igreja e começar a buscar de Deus palavras de edificação para aquela igreja, ou eu desistiria daquele projeto. Mas eu quero compartilhar algo com você. Eu estava tão apaixonada por aquele projeto, que mesmo com muito medo, com muitas limitações, eu me lembro de um dia em especial, porque nós zelávamos da igreja, e eu comecei a varrer o templo da igreja, e eu chorava tanto pedindo para Deus que Ele tivesse misericórdia e compaixão e que Ele colocasse alguém para pregar no meu lugar, porque eu não me sentia capaz. E eu chorava tanto que enquanto eu varria o piso da igreja, que o piso era feito de ardósia, e quando as minhas lágrimas caíam, eu me lembro que eu chorava tanto que quando eu varria, eu via as minhas lágrimas sendo varridas no chão. E eu tinha muito medo, porque eu respeitava muito e eu tinha muito temor por aquilo que eu estava fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o amor pelo qual eu tinha por aquela obra foi o que fez com que eu superasse todos os desafios. Nós assumimos todos os compromissos financeiros no nosso nome. A princípio nós não tínhamos cadeira, nós tínhamos que emprestar cadeiras. Nós produzimos o nosso primeiro púlpito. Eu fiz ele de garrafa PET, revestido, e eram muitas limitações, eram muitas dificuldades, mas porque eu amava aquele projeto, porque eu amava aquela obra, eu dei sequência àquele trabalho, né? E hoje, para a honra e glória de Jesus, né? Deus foram levantando-se pessoas levantadas por Deus e os recursos chegaram. Hoje nós temos um templo lindo, temos um púlpito maravilhoso de acrílico, tudo que tem ali dentro é de muita qualidade e é muito maravilhoso para nós vermos essa obra hoje que se estabeleceu aqui na cidade já há mais de 9 anos, que nós estamos com a igreja tem rompido, a igreja tem crescido, Deus tem abençoado, é um lugar lindo, maravilhoso, onde nós temos visto a manifestação do Senhor, porque um dia nós decidimos acreditar que aquilo ali estava no coração do Pai, que Deus amava aquilo ali, decidimos amar aquele lugar e aquele projeto, e hoje nós podemos dizer que somos mais que vencedores. E quando eu estava decidida a gravar esse vídeo, eu me lembrei também de um testemunho do meu filho, que quando ele nasceu, ele teve uma parada respiratória, e essa parada respiratória, ela deu início a uma área cística no cérebro dele. Então ele foi crescendo com um déficit motor do lado direito, que a ciência chama de hemiplegia, a medicina chama de hemiplegia. Então ele tinha muitas limitações, mas ele tinha um desejo muito profundo de andar de bicicleta, porque ele via os meninos andando de bicicleta e ele também queria, ele amava, ele sonhava e ele desejava. E um dia ele me disse: mãe, diz para mim como que eu faço para aprender a andar de bicicleta. Nós havíamos dado uma bicicleta para ele, mas ele já tinha mais ou menos de 7 para 8 anos e ele ainda andava com aquelas rodinhas de suporte do lado. Mas o sonho dele, o desejo dele era andar de bicicleta. Como
como todo mundo anda, se equilibrando. E eu me lembro que nesse dia eu ainda prestava serviço, eu ainda trabalhava como cabeleireira, trabalhava em salão de beleza, e eu estava saindo para trabalhar. E ele me faz essa pergunta: mãe, como que eu faço? Porque eu quero aprender a andar de bicicleta. E rapidinho me veio na cabeça de dizer para ele: filho, o segredo para você não cair da bicicleta é você não parar de pedalar. Continua pedalando. Quando você pensar em pedalar, continua pedalando. Porque se você não parar, a bicicleta não vai cair. E eu falei aquilo e saí rapidinho. E para minha surpresa, no final do dia, quando eu cheguei, sabe o que tinha acontecido? Um milagre com meu filho. Porque mesmo com aquele déficit motor do lado direito, com toda aquela descompensação dos lados do cérebro, ele estava andando perfeitamente de bicicleta. E eu me lembro que enquanto ele ficava fazendo volta na quadra, ele cantava uma música do David Keelan, dizendo: eu sou livre, livre para cantar. E isso só foi possível porque o amor e a paixão que ele tinha por aquilo que ele estava fazendo fez com que ele entrasse em ação. E a sua ação e a sua determinação fez com que ele vencesse o medo. E o milagre aconteceu. Então eu quero te motivar e te dizer que o amor lança fora todo medo. Se você está com medo de continuar em um projeto para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para o seu ministério, para a sua profissão, talvez seja um curso, talvez seja uma promoção, eu quero te dizer uma coisa: através do medo, entre em ação, como andar de bicicleta. Não pare de pedalar, porque se você não parar, a bicicleta não vai cair e você vai conseguir ver o teu milagre. Amém? O amor lança fora todo medo.